Com o Neymar tendo contusão também na coluna, é muito complicado porque a Copa do Mundo já teve muitas derrotas o Brasil. Então por isso que eu falo pra você, o Brasil é campeão, sabe? Campeão do quê? E corrupção. Então por isso que eu falo pra você, o Brasil na época do Fernando Henrique Cardoso ganhou a Copa do Mundo. Também ganhou em 94 e ele só perdeu nos anos anteriores. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, muito complicado isso daí. Agora o Belo chora porque cantou mal no hino nacional. Alcione falou que é problema técnico. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, é uma vergonha mesmo. Eu canto o hino desde criança, sabe? Então por isso que eu falo pra você, até uma criança de 9 anos e 10 anos sabe cantar o hino nacional. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. É uma coisa muito, às vezes, assim, gratificante você cantar o hino. Então por isso que eu falo pra vocês, o hino nacional, ele é muito importante também. Até pra você entrar no exército. Pra você entrar no exército, você tem que cantar o hino nacional. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. É uma coisa. Imagina se tem um atentado à bomba na época da Copa do Mundo. Eu sonhei com isso daí quando eu tava dormindo. Aí eu acordei assustado. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, uma coisa inacreditável. Então por isso que eu falo pra vocês, é uma coisa que a gente acorda. Porra, será que é verdade? Será que vai acontecer isso daí? Eu não sei. Eu só sonhei que ia ter um atentado à bomba, sabe? Não sei se é um avião, ou se é no estádio de futebol, não sei. Se é em Londres, ou se é nos Estados Unidos. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. Tem muitas pessoas que é doida, sabe? Acaba colocando, jogando bomba nos lugares. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, uma coisa tem que tomar cuidado, sabe? Então por isso sempre falo isso daí. Ataque terrorista é uma coisa que é muito difícil acontecer. Às vezes a pessoa sonha, não quer dizer que vai acontecer mesmo. Então por isso que eu falo pra vocês, é uma coisa que acontece direto. Sabe, você liga a televisão, é guerra, é terremoto, é desabamento, é avião caindo, o avião da Latam quebrou a não sei o que do avião, que todo mundo ficou lá dentro do avião esperando a resposta. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, essas companhias sempre dá problema, sabe, essas companhias aéreas. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, derrubar avião é difícil, sabe? Igual jogar pedra. Ah, vou jogar pedra no avião. Você não acerta, fi. Então por isso que eu falo pra você, é complicado. Então eu sempre falo, pessoal, o mais importante é isso. É a gente torcer pelo Brasil. Aqui na minha rua eles pintaram a rua, sabe, de verde e amarelo. Tem que fazer isso mesmo. Tem que ter expectativa. Porque o Brasil tem que ter expectativa com o Brasil. Porque a gente é campeão, a gente ganhou 2 Libertadores. Então por isso que eu falo pra você. Libertadores a gente ganhou, sabe, título de campeão Brasil. Então a gente tem que torcer pelo Brasil. Agora é época de eleição, a pessoa vai me perguntar pra mim quem que você vai votar, no Lula ou no Flávio Bolsonaro. Não importa, não interessa. Porque o voto é secreto. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. O Flávio, eu gosto muito do Flávio Bolsonaro, sabe? Então por isso que eu falo pra você, pessoal. É uma coisa que é muito importante isso daí, sabe? É a pessoa ter caráter. A pessoa ter um pouco mais de consciência nas coisas. Sabe, saber que a única coisa importante é a pessoa lutar por um Brasil melhor, pelas coisas melhor que acontecem. Então por isso que eu falo pra você. O mais importante é isso daí, sabe? Não importa que eu vou votar, não importa. O mais importante que eu tô focado é na Copa do Mundo, não é em eleição. Eu nem comprei minha figurinha ainda. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, eu tô, sabe, desanimado. Então por isso que eu falo pra você, eu tomo remédio pra caramba, eu fico grog, fico às vezes grog assim, ó. Sabe, entendeu? Aí fica difícil. Então por isso que eu falo pra vocês, o mais importante é isso daí. A gente poder ter uma cabeça boa, ter uma inteligência, que a gente vai conseguir ganhar.
sabe? A gente vai conseguir ganhar a Libertadores, a Copa do Mundo. Não sei quem vai jogar contra o Brasil. Algum time dos Estados Unidos vai jogar. Tomara que ganhe esse ano, se Deus quiser. Vou torcer que não jogue macumba igual o senhor quer jogar macumba no Trump. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. O mais importante é isso daí. É a gente torcer pelo Brasil, pela Copa do Mundo. Porque o mais importante é isso, até para as crianças sonhar. Não sonhe com Papai Noel, não sonhe no dia das crianças ganhar uma bicicleta. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, tem que sonhar, a gente tem que, sabe, progredir. A gente tem que progredir. Eu ia trabalhar hoje, mas acho que eu nem vou cortar o cabelo. Então por isso que eu falo pra você, o mais importante é isso daí, pessoal. Se eu for trabalhar daqui a pouco. Então eu sempre falo, o mais importante é isso daí. É a gente poder pegar e ter esperança que tudo vai dar certo. Tudo é o País das Maravilhas. Tudo dá certo. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. Vamos ter expectativa que tudo vai dar certo. Tudo vai ficar do jeito que a gente quer, sabe? A gente não pode desistir do Brasil. Porque o Brasil é rico em petróleo, é rico em outras coisas, como Estados Unidos, que tem a América do Norte também. Tem muitas coisas nos Estados Unidos boas também, economia também é boa nos Estados Unidos. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. Muitos empresários me procuraram para trabalhar, sabe? Então por isso que eu falo pra você, é complicado, porque eu não sei mexer em bolsa de valores. Então é uma coisa que é muito difícil. Então por isso que eu falo pra vocês, vamos torcer pelo Brasil. Não desista, que o país é nosso. Sabe, o país é de todos. Igual na época da Dilma. Aquela campanha que teve no comercial. Passava na televisão, na Globo, no SBT, na Record. O país de todos. Brasil, país de todos. Por que é o país de todos? É o país das pessoas sonhar. É o país das pessoas progredir. Progredir pelo um lugar melhor. Um lugar que a gente pode confiar. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, eu trabalho, eu faço bico de marceneiro, bico de tudo que é coisa. Às vezes eu carrego caixão de conhecido. Hoje morreu o colega do meu rapaz que estudou comigo no Senai. Acho que foi o pai dele, o tio dele morreu. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. A gente não sabe o dia do amanhã. A gente acha que tudo, acho que não vai acontecer, mas acontece. Só a gente confiar, só a gente achar que tudo vai dar certo. Então por isso que eu falo para vocês, vamos sonhar, vamos acreditar que o Brasil vai melhorar, que a economia vai melhorar. Então por isso que eu falo para você, pessoal, não desista do Brasil. O Brasil é maravilhoso. Então por isso que eu falo para vocês, o mais importante é isso, a gente não desistir do Brasil. Se a gente desistir do Brasil, tudo se acaba. Então por isso que eu falo, é mais a gente torcer, comprar sua figurinha, comprar seu álbum, brincar, se divertir, que isso é o mais importante. O legado que fica é isso, o legado que fica na nossa infância, na nossa adolescência é isso, é jogar bola, sabe, é torcer pelo Brasil. Então por isso que eu falo pra você, meus amigos, chegou, demorou, mas chegou. Esse é um grande momento. Festa junina chegando. Então por isso que eu falo pra você, chegou. Então o mais importante é isso daí. É a gente poder torcer pelo Brasil. Eu não tô muito com show, vai ter show aqui em Barueri, aqui perto da minha casa. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. Vamos torcer pelo Brasil. Não vamos deixar a peteca cair. Que o mais importante é isso. É a seleção brasileira. A gente torcer pela seleção brasileira. Sabe que é o mais importante, é isso. Então por isso que eu falo pra vocês, nunca desista do Brasil, que o Brasil é bom. O Brasil, às vezes o Brasil tem algumas porcaria, tem algumas coisas, mas vai melhorar, sabe? Eu falo porcaria em alguns projetos. Então por isso que eu falo pra você, criança ir pra parada gay, com um monte de gente com a bunda pra fora, mostrando os peitos. Então isso daí, pessoal, é uma coisa que a pessoa tem que saber ter consciência das coisas, sabe? Então por isso que eu falo pra você, pessoal,
é uma coisa que tem que sempre prestar atenção, sabe? É diversão. Mas as nossas crianças não podem mexer com as nossas crianças. Sabe o que é sagrado? Então por isso que eu falo pra você, pessoal, que você tenha uma boa semana, que você tenha um bom trabalho, que você trabalhe, que você progride no seu trabalho, que é o mais importante é isso daí. É a gente progredir, é a gente poder ter um pouco mais de virtude, a gente ter um pouco mais de fisionomia. A gente tem que saber que o nosso país é rico, o país é bom. Então muitas coisas que acontecem vai acontecer, sabe? Eu falo que às vezes a gente sonha com as coisas, mas não é que vai acontecer. Ah, que vai cair uma bomba. Ah, que eu vou ganhar dinheiro. Tudo bem você ganhar dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. Uma coisa boa é isso daí. É a gente progredir, a gente poder ganhar dinheiro, flores de dinheiro, e a gente poder progredir. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. Não desista do Brasil. Sempre tenha expectativa que tudo vai dar certo, que tudo vai ser bom, que tudo vai ser ótimo. Sabe? Então por isso que eu falo pra você, não desista das coisas boas que a vida nos dá, que a vida nos dá muita flor e também muito espinho. Então se o espinho te espetar você, você tem que saber que é a única coisa que faz parte da sua vida. A gente tem barreira, a gente tem inimigo. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. Tenha um dia prosperado, sabe? Tem um dia para você suspirar cada momento. Tá bom, meus amigos? Tenha uma boa semana e tamo junto.